Então, eu sou o professor Toledo, eu sou médico, por coincidência eu sou infectologista, eu tenho 30 anos de formado, fiz o mestrado em epidemiologia e o doutorado em medicina tropical e infectologia, e além de infectologista eu sou clínico. Falando um pouquinho da história da Unifenas, a Unifenas ela nasceu em 1972 como faculdades, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês a diferença entre faculdade, centro universitário e universidade. Nasceu como faculdade, né, faculdades integradas da região de Alfenas. Então, hoje, quer dizer, esse ano, a Unifenas está completando 50 anos, né, a universidade completa 50 anos de existência. E o curso de medicina de Alfenas está para completar 40 anos, 40 ou 35? 40 anos por agora. Depois, em 1988, a Unifenas se tornou uma universidade. Então, a portaria do MEC, lá, 605, de 88, foi quando a Unifenas se tornou uma universidade. Em 2003, foi criado o curso de medicina aqui em Belo Horizonte. Então, na época, aqui em Belo Horizonte, só existiam dois cursos de medicina, que era a UFMG e as Ciências Médicas. Então, foi o terceiro curso de medicina de Belo Horizonte. E foi um dos primeiros cursos de medicina do Brasil, possivelmente o terceiro, até onde eu sei é o terceiro, curso de medicina no Brasil a usar o aprendizado baseado em problemas como estratégia de ensino. Era a Universidade de Londrina, a Universidade de Marília e o curso de medicina da Unifenas aqui de Belo Horizonte, que também tinha outras inovações na época, eu vou mostrar um pouco para vocês. Em 2016, a gente teve a criação do mestrado em ensino e saúde. Então, essa questão de a gente usar a metodologia nova de ensino, usar várias estratégias novas de ensino que não eram comuns, exigia que a instituição, que o curso tivesse um grupo de professores voltados para o estudo do ensino, o estudo da educação médica. E a partir desse grupo de professores voltados para o ensino da educação médica, que existe até hoje, a gente chama de NEDEM, esse grupo, a gente criou um mestrado. Esse mestrado começou em 2016, eu também sou coordenador do mestrado, antes eu comecei a coordenar o mestrado em 2016, depois eu comecei a coordenar a graduação. Então, eu coordeno a graduação e a pós-graduação. A gente começou esse mestrado, é o único mestrado em ensino da medicina da CAPES. Né? A CAPES ela tem várias áreas de avaliação na medicina, o único mestrado que existe em ensino é o da Unifenas. Em 2019, a Unifenas, a universidade como um todo, teve a renovação a renovação do título de universidade, recebendo a nota 5, que é a nota mais alta da avaliação do MEC. E em 2020, o curso de medicina recebeu a nota 4 no ENAD. A gente deve ter uma visita do MEC esse ano, era para ter sido ano passado, né? Foi adiada para esse ano por causa da pandemia. Então, a gente deve ter uma visita do MEC e a expectativa é que a gente alcance aí com a visita do MEC a nota 5, porque foram corrigidas o que foi apontado. Né? Mas falando um pouquinho, então, dos tipos de ensino superior, a gente tem as faculdades isoladas. Alguém aqui sabe a diferença entre uma faculdade, um centro universitário e uma universidade? Não? São diferentes. Então, vamos pensar assim, são diferentes. Né? Então, a faculdade é uma instituição de ensino superior que tem cursos da mesma área. Então, tem, por exemplo, cursos de ciências humanas. Então, tem curso de pedagogia, de filosofia, até de direito, psicologia. A psicologia pode ficar tanto em humanas como em áreas da saúde. Né? Então, ali é uma faculdade, tem cursos, todos os cursos são da mesma área. Né? Ou então tem cursos da área de saúde, então tem medicina, psicologia, enfermagem, fisioterapia, por exemplo. Né? Então, uma das características da faculdade é que ela tem poucos cursos e os cursos são dentro da mesma área de conhecimento. Tá? E a faculdade, para ela ser reconhecida como faculdade pelo MEC, ela não precisa desenvolver atividades de pesquisa. Ela não é obrigatório para ela. Se ela quiser desenvolver, bem, mas ela não precisa. As atividades de extensão, até o ano passado, também não eram necessárias, mas agora, a partir desse ano, a gente tem, por determinação do MEC, a integração das atividades de extensão ao currículo básico. Então, qualquer curso, independente da instituição, tem que ter atividades de extensão.
Então, a partir da turma de vocês, a gente vai ter uma ampliação das atividades de extensão aqui na faculdade. Vocês vão ter, primeiro, uma atividade de extensão que é mais padronizada, assim, todo mundo vai fazer a mesma coisa, e depois, à medida que o curso vai caminhando, a gente vai oferecer uma maior variedade das atividades de extensão para vocês. Então, assim, a faculdade ela tem pouca autonomia. Qualquer coisa que a faculdade queira fazer precisa de autorização do MEC. Eu quero abrir um curso novo, tem que ter autorização do MEC. Eu quero aumentar o número de vagas, tem que ter autorização do MEC, independente do curso, por ser uma faculdade. Então, a faculdade não tem autonomia. Depois a gente tem os centros universitários. Então, os centros universitários, toda hora eu tenho que ficar lembrando que eu não posso passar da linha aqui, senão o povo não me vê lá. Então, os centros universitários, eles têm uma variedade maior de cursos, tem cursos de áreas de conhecimento diferentes, então pode ter cursos da área de saúde, de humanas, de exatas, né? Então tem cursos de área diferentes. Tá? Ele vai ter uma autonomia um pouco maior, então, tirando alguns cursos que são muito regulados pelo MEC, ele pode criar um novo curso, pode aumentar o número de vagas, diminuir, e também não tem a obrigatoriedade de manter atividades de pesquisa. Pode manter, mas não tem essa obrigatoriedade. A gente tem aí algumas instituições que são centros universitários, mas que têm um nome fantasia que sugere que sejam universidades. Né? Então, une alguma coisa, nem sempre é uma universidade, às vezes é um centro universitário. E as universidades, elas são as instituições de ensino superior que, além de ter vários cursos em várias áreas do conhecimento diferentes, obrigatoriamente tem que ter atividades de pesquisa. E a atividade de pesquisa o MEC mede através da existência de cursos de pós-graduação que a gente chama de estrito sensu, que são os mestrados e os doutorados. Então, a universidade ela tem que ter pelo menos 2 mestrados e 2 doutorados e 4 ou 5 mestrados para que ela consiga manter o seu título de universidade. As universidades elas são avaliadas pelo MEC com 2 critérios. Né? Um critério é o índice da universidade, é a pontuação que a universidade tem, que o MEC faz a visita, olha a estrutura da universidade, pontua de 1 a 5. E a gente tem o índice geral de curso, que é como se fosse uma média da nota dos cursos. Só que é uma média ponderada, então a média é proporcional ao número de alunos. Então, se eu tenho um curso, por exemplo, um curso que tem metade dos meus alunos e ele tem uma nota baixa, ele vai puxar o meu índice geral para baixo. Se eu tenho, os cursos são mais homogêneos, todos com a mesma nota, independente do número de alunos, então mantém estável. Se eu tenho um curso grande com a nota mais alta, puxa a minha nota para cima. E a gente tem um índice institucional do EAD, mas aí são só as instituições que têm autorização de oferecer cursos de graduação em EAD. Às vezes a instituição oferece cursos à distância de especialização, né, de especialização estrito sensu, que a gente chama. Mas para o MEC classificar a universidade, a universidade ela tem que oferecer cursos de graduação em EAD. Então, vamos ver as principais universidades mineiras, né, dentro do MEC, então, usando o sistema do MEC, né, o EMEC, isso eu consultei esse ano, então, são dados de ontem, na verdade. A universidade, com conceito institucional e o índice geral de curso mais alto que a gente tem em Minas Gerais é a Universidade Federal de Minas Gerais, que tem nota 5 e 5. A UFMG ela não oferece cursos em EAD, então ela não tem nota, não tem conceito institucional em EAD. A segunda instituição do Estado de Minas Gerais, considerando esses critérios do MEC, é a Unifenas. Então, a Unifenas tem um conceito institucional 5, tanto para presencial como EAD, e tem um índice geral de curso 4. Depois a gente eu coloquei as principais universidades, então aqui eu estou falando de universidades, tá? Porque o MEC ele faz essa classificação separada. Né? Então, são universidades. A Universidade Federal de Ouro Preto
e a PUC Minas estão aqui, né, bem parecidas em termos de nota, só que a PUC não tem EAD. Depois a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Uberlândia. Então, essas são, de acordo com o MEC, na ordem, as principais universidades do Estado de Minas Gerais. Então, vocês estão dentro da melhor universidade privada do Estado de Minas Gerais e dentro da segunda melhor universidade do Estado. Eu gosto muito de falar isso porque às vezes a gente não valoriza a instituição, a gente não valoriza a instituição que a gente trabalha, e às vezes o aluno não valoriza a instituição onde ele está. Então, a gente chegar ali em nota 5 é muito trabalho, muito esforço ao longo dos últimos 15 anos, né, quando a universidade, há 15 anos atrás, era nota 3. E em 15 anos, a gente conseguiu sair de 3 e chegar em 5. Né, e tivemos recentemente, quando eu falei lá em 2019, que a gente teve essa pontuação, esse reconhecimento renovado por 10 anos. Então, agora mais 10 anos que nós vamos continuar com nota 5 e precisamos trabalhar para não cair, né, para continuar com nota 5, que é a parte mais difícil. E uma das coisas que contribuiu para isso foi o mestrado aqui em Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte é a única sede que a gente tem que tem um curso de estrito senso fora de Alfenas, fora do nosso campus principal. Então, como a Maria Cristina falou, a universidade é uma universidade multicamp, né? Então tem vários campos. Campi é o plural de campus em latim. Né? Então, a gente tem 32 cursos de graduação na universidade como um todo, 19 cursos da área de saúde e 2 cursos de medicina. Né? 7 cursos de mestrado e doutorado, sendo um mestrado aqui em Belo Horizonte, já comentei com vocês. No campus de Belo Horizonte, a gente tem 2 unidades, então a gente tem a unidade Jaraguá, que fica na rua Boa Ventura. Uma boa parte de vocês é de Belo Horizonte, apesar de eu achar que na geração de vocês, talvez nem todo mundo conheça a cidade tão bem. Né? Então, quem está mais para o outro lado do centro, talvez não conheça o lado de cá. Né? Então, a região da Boa Ventura, você vindo no Antônio Carlos, no sentido centro-Pampulha, centro-aeroporto, né? Depois que a gente passa o anel rodoviário, que chama de Viaduto São Francisco, é do lado direito ali, em frente ao Corpo de Bombeiros. Do lado esquerdo tem o Corpo de Bombeiros, a Boa Ventura ali. Naquela região, a gente tem um campus lá, onde fica do primeiro ao quarto período. Então, na verdade, vocês vão ter aula lá no campus Jaraguá, na Rua Boa Ventura, do primeiro ao quarto período. Depois do quinto ao oitavo, vocês vão vir para cá. As estruturas são muito semelhantes, a exceção é que aqui a gente tem um ambulatório, nesse prédio aqui onde a gente está, é o CEASC, então a gente tem aqui salas de aulas, laboratórios, e a gente tem os ambulatórios. A gente tem aqui 60 consultórios, centro cirúrgico, onde vocês vão fazer, então, atendimento de especialidades entre o quinto e o oitavo período. E a partir do nono período, então, são os internatos, aí vocês vão estar mais espalhados. Né? Então, aqui a gente tem a unidade Itapuã, que é onde a gente está, nesse aqui é o prédio onde a gente tem a secretaria, a coordenação e algumas salas de aula também. Bom, então, para a gente se conhecer um pouco melhor, no geral, né? Então, a gente tem aqui uma concentração muito grande de alunos da região sudeste. Então, a gente tem 1% de alunos na turma de vocês, tá? Esse é o número da turma de vocês. A gente tem 1% de alunos do Nordeste, 2% de alunos do Sul, 3% de alunos do Centro-Oeste e 94% dos alunos são da região Sudeste. Sendo que 92% são de Minas Gerais. Então, na turma de vocês, a gente tem uma frequência muito grande da turma do pão de queijo, né, do queijinho e do leite com café. Dentro de Minas Gerais, a gente tem 60% da turma de Belo Horizonte, da cidade de Belo Horizonte, tem mais 7% aí, mais ou menos, 60%. Quase são 120, então 60% aí vai dar uns 50 e poucos alunos, né? 70 e poucos alunos, tá? A gente tem mais uns 7% aqui da região metropolitana, então pegar Contagem, Santa Luzia,
Lagoa Santa, dessa região aqui, Nova Lima, vão dar mais ou menos 67%, e 40% são do interior de Minas Gerais. Coordenação do curso, então, eu sou o coordenador, né? Apesar do nome ser coordenador, gente, na prática é como se eu fosse o diretor da Faculdade de Medicina. Tá? Então, as instituições privadas elas não costumam usar essa nomenclatura, usam a nomenclatura de coordenador de curso em vez de diretor, as públicas geralmente usam a nomenclatura de diretor. Né? Então, assim, vocês poderem fazer um paralelo, eu não sou o coordenador da série, eu sou o diretor da faculdade. Né? Vocês vão ter os coordenadores de bloco, a gente vai implantar um coordenador de período, então a gente está passando por um momento de reorganização do curso, né? Eu estou sempre à disposição de vocês, mas para determinadas coisas é muito mais rápido se vocês procurarem outras pessoas do que se vocês me procurarem. Então você vai falar assim, como é que é meu horário? Que turma que eu estou? Eu vou ter que perguntar para alguém para te falar que turma que você está. Então é mais fácil você perguntar para alguém e eu vou contar para quem vocês vão perguntar daqui a pouco. A professora Flávia Freitas é a coordenadora adjunta do curso. Além de coordenadora adjunta do curso, ela é professora do primeiro período e, por coincidência, ela é a coordenadora do bloco que vocês vão fazer agora, que é o bloco homeostasia, disciplina homeostasia. Então, às 10 horas, ela vem aqui para conversar com vocês. E a referência administrativa de vocês é a secretaria acadêmica. Preciso saber do horário, eu quero saber em que turno que eu estou, meu nome não está aparecendo na chamada, eu não consigo acessar o sistema, como é que eu faço para emitir o boleto? Qualquer questão administrativa é através da secretaria acadêmica. Tá? Porque eles lá têm acesso ao sistema para ver isso. Está com dificuldade? Então eles vão lá e vão te falar, não, aconteceu isso assim, assim. Né? Então, a secretaria acadêmica, na verdade, do ponto de vista administrativo, é o principal ponto de contato de vocês. Né? Então, a gente tem a Cibele, que é a subsecretária, a secretária acadêmica é uma só para a universidade toda, ela fica lá em Alfenas, e os campos têm as subsecretárias ou supervisores de secretaria. Então, a Cibele é a subsecretária, né? Ela é responsável pelas duas secretarias, a gente tem uma secretaria lá no Jaraguá e uma aqui no Itapuã, e a Cibele é responsável por essas duas secretarias, mas ela fica lá no Jaraguá a maior parte do tempo. Tá? E tem a Priscila e a Paula, que acabaram lá com a Cibele. E tem um telefone e um e-mail que vocês podem acessar. Né? E hoje à tarde, metade da turma vai ter o contato com a Cibele, ela vai explicar para vocês como é que funciona o sistema acadêmico, e a outra metade, amanhã à tarde, também vai ter essa oportunidade de ver como é que vai falar, preciso do meu histórico. Aí tem lá o procedimento, entra no sistema acadêmico e faz a solicitação do histórico. Então, dependendo do que você precisar, você entra no sistema e imprime direto no sistema, dependendo do tipo de histórico que você precisar. E do ponto de vista pedagógico, né, didático, do ensino da disciplina, a referência principal de vocês é o coordenador do bloco. Então, vocês vão ter os professores de grupo tutorial, que vocês vão ter o professor que você vai ter mais contato, você vai ter aula com ele 8 horas por semana. Então, você tem um professor a quem recorrer e também você tem o coordenador do bloco. O coordenador do bloco, geralmente, é um professor de grupo tutorial. Então, como as aulas são presenciais, né, vocês vão ter a oportunidade de ter contato com o coordenador do bloco presencialmente ali no horário do grupo tutorial de vocês. E os nossos professores? Então, agora, nós somos mais ou menos 190 professores. É um curso grande. Tá? Por quê? Porque as turmas são pequenas, né? Então, vocês têm aula com... dependendo, no máximo, geralmente 30 alunos por professor, na maioria das vezes, de 10 a 15 alunos por professor. Então, para a gente ter... vocês... somando todas as turmas, são aí em torno de quase 1.350 alunos, mais ou menos, né, e 200 professores. Então, se a gente pegar e dividir, dá um número muito pequeno de aluno por professor. Né? Então, nós somos em torno de 190 professores, mais ou menos 30%, 28% desses professores são especialistas, então eles têm
residência médica, que é uma forma de especialização, ou algum outro curso de especialização, quem não é médico. Né? 43% dos professores têm mestrado e aí mais ou menos 30% dos professores têm doutorado. Então é uma equipe de docentes muito qualificada do ponto de vista de titulação. Né? Mas além disso, a gente tem aí mais de 80% dos professores de vocês são médicos, inclusive na área básica, então vocês já vão ter contato com vários professores médicos, né? O que é um diferencial, porque muitos cursos na área básica, né, no ciclo básico, nos primeiros 2 anos, tem muitos professores que não, é o inverso, a maioria dos professores não são médicos. No nosso caso, não, a gente tem um número muito grande de professores médicos, e um outro diferencial que o nosso curso tem é que em torno aí de 10% dos nossos professores têm mestrado ou doutorado na área de educação. Então, são professores que têm treinamento específico para a docência. Né? Além disso, a gente tem um programa de formação docente. Então, semana passada, os professores já estavam trabalhando, a gente estava fazendo um programa, eu estava fazendo capacitação docente, discutindo elaboração de prova, discutindo formas de aprimorar, de melhorar a aula, né, dar aula. Todo professor novato que entra, ele passa por uma capacitação. A gente tem uma capacitação docente básica e a gente tem uma capacitação docente avançada. Então, a gente investe muito. É uma preocupação muito grande da instituição a formação do docente. Por quê? Porque o profissional, ele não é preparado para ser professor. Há 30 anos atrás, quando eu formei, eu queria ser professor. Mas eu comecei a aprender de verdade o que é ser professor quando eu vim trabalhar aqui, há 19 anos atrás. Então, ser um bom médico ou ser um bom profissional não implica em ser um bom professor. Para ser professor, você tem que ser capacitado para isso. E o mestrado e o doutorado, a não ser que seja na área de educação, não te ensina a ser bom professor. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre educação para mostrar as diferenças que vocês vão ter dentro da universidade em relação ao ensino médio. Né? Então, muitos de vocês vêm de uma educação tradicional. Né? Alguém aqui de Belo Horizonte estudou no Balão Vermelho ou uma outra escola dita construtivista? Não? Todo mundo veio de escola assim, carteira e professor lá na frente, igual a gente está aqui. Né? Essas fotos são fotos do início do século XX, ou final do século XIX. Né? Não mudou muito, né? De onde vocês estavam para isso, não mudou muito. A carteira é melhor, a sala está mais bonitinha, mas não mudou muita coisa. O que acontece? Quais são os 2 verbos relacionados à escola? Os 2 principais verbos. O sujeito é o professor, o outro o sujeito é o aluno. Ensinar e aprender. São verbos que implicam em ações diferentes. Né? O professor ensina e o aluno aprende, teoricamente. Então, são verbos que implicam em ações diferentes. Como são verbos que implicam em ações diferentes, né, que a gente pode ter um conflito. Né? Às vezes, o que o professor quer ensinar não é o que o aluno quer aprender, e às vezes o que o aluno aprende não é o que o professor ensina. Com a revolução da globalização, do acesso à informação, a gente tem que ter uma alteração da maneira de ensinar. Por quê? Quando eu era estudante, por exemplo, tem as coisas que vocês não fazem ideia. Né? Então, por exemplo, quando eu era estudante, não existia internet. Nem tinha celular. Então, acesso à informação era exclusivamente na biblioteca, e os livros nem sempre eram atualizados. Então, a gente media, às vezes, o professor, né, a referência do professor era a biblioteca que ele tinha. Por quê? O cara que tinha muito livro, tinha muito acesso à informação e sabia muita coisa. Com a revolução do conhecimento, da globalização, a gente teve que mudar esse parâmetro. Por quê? Porque o conhecimento está aí. Né? A gente pesquisa na internet, a gente tem acesso às revistas, né, aos periódicos científicos, acesso a livros gratuitamente. Eu não estou nem falando assim de acesso hackeado. Tem muita informação muito boa disponível gratuitamente.
Então, o professor ele tem que deixar de ser a fonte da informação. Por quê? Porque ele não é a única fonte de informação. Antigamente era só ele que dominava o conhecimento. Hoje não é assim. Então, o papel do professor muda, assim como muda o papel do aluno. E pensando que educação é para o resto da vida e que qualquer profissional precisa se manter atualizado, vocês precisam aprender a ser independentes em relação à educação de vocês. Porque depois que vocês saírem da universidade, vocês não vão ter o professor lá o tempo todo para dar suporte. Então, vocês têm que aprender a se educar. Né? Então, o que é aprender? Aprender não é simplesmente trabalhar um conteúdo, né? O conhecimento puro. Se eu perguntar para vocês, defina para mim uma ilha. Como é que vocês vão definir uma ilha para mim? Um monte de terra cercado por mar, ou por água, né? Porque a gente tem ilhas fluviais também, né? Então, Manhattan, por exemplo, é uma ilha, né? Mas então, se é um monte de terra cercado por água, se eu pegar uma boia e encher ela de terra, ela vira uma ilha? Então, o conhecimento, quer dizer, ensinar e aprender é trabalhar os conceitos, e não o conhecimento puramente. É o que está por trás disso. Então, se eu olhar esse monte de montanha aqui e encher de água, acho que dá para ter um conceito de ilha melhor, né? Porque o que sustenta a ilha? Então, a ilha é uma montanha, né? É o cume de uma montanha que está no fundo do mar, ou no fundo da água. Né? Ela não fica boiando, ela está sustentada. Então, aqui é um exemplo simples, só para a gente entender a diferença entre ter o conceito, aprender o conceito e aprender o conhecimento factual, aprender os fatos isoladamente. Né? A gente vai trabalhar com vocês isso. A gente quer que vocês tenham uma visão ampla, né, uma visão crítica do conhecimento. Bom, então, aprender deixa de ser simplesmente guardar o conhecimento, ter um grande número de conhecimento, né, para poder construir novos significados, construir novos conceitos. Tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, todo mundo aqui tem conhecimento. Né? Vocês aprenderam várias coisas. Então, se eu falar assim, Ômicron, todo mundo vai pensar em quê? Covid, não é? Se eu falar vacina, todo mundo vai pensar em Covid também, apesar de todas as outras vacinas serem tão importantes quanto, né? Então, vocês têm um conhecimento. O que a gente precisa fazer? Resgatar, ajudar vocês a lembrarem esse conhecimento, então coisas um pouco mais antigas, né, que vocês, às vezes tem um tempo que vocês não veem, então a gente resgata esse conhecimento e acrescenta a esse conhecimento novas coisas, novos conceitos. A gente resgata os conceitos antigos, checa se esse conceito está certo ou errado, porque a memória da gente, ao longo do tempo, os conceitos eles podem seguir por caminhos diferentes. A questão de como a memória é formada não é uma questão de uma capacidade de lembrança, né? É uma questão de memória mesmo. Então, a gente resgata os conceitos e a gente aprofunda, a gente cria novos conceitos mais aprofundados, mais amplos, em cima dos conceitos anteriores que vocês têm. Né? Então, o que é ensinar? Se para o aluno aprender é criar novos conceitos, trabalhar, né, a partir dos conceitos antigos, desenvolver novas competências, desenvolver novas habilidades, ensinar deixa de ser expor a vocês o conhecimento. Ensinar passa a ser construir oportunidades de aprendizado. Então, o professor ele tem a atividade docente, ser professor, implica em pelo menos 3 coisas. Principalmente em 3 coisas. Planejar a atividade didática. Então, quando vocês vão para a aula, mesmo se o professor está ali, ele não está falando muito, não. Mas ele já planejou o ambiente, ele planejou o que ele tem que falar, então aquele ambiente tem que estar planejado. Então, tem que planejar a atividade.
Depois ele tem que executar a atividade. Então ele planeja, depois de sala de aula ele vai executar o que foi planejado. E por fim ele tem que avaliar. Então o professor ele tem essas 3 atribuições: planejar, executar e avaliar a atividade didática. Preferencialmente a gente pode acrescentar uma 4ª situação, que é fazer isso com base no conhecimento científico. Então dar aula não é uma coisa empírica que eu tento e dá certo ou dá errado. Eu vou na parte da tentativa e erro, uma experimentação não científica. Dar aula tem técnica, tem conhecimento científico envolvido, tem literatura técnica sobre dar aula. Então, todo esse processo de planejamento, execução e avaliação tem que ser cientificamente embasado. É isso que a gente trabalha na capacitação docente, na capacitação dos nossos docentes. Então, o que o professor ele tem de mais valioso para oferecer para vocês não é o conhecimento. Porque o conhecimento está aí, ele está na biblioteca, ele está na internet, ele está no celular de vocês. É a aplicação do conhecimento. Porque a teoria é um pouco diferente da prática, sempre. E às vezes a prática exige uma adaptação da teoria. Então, uma pessoa como eu, que tem 30 anos de formado, ele tem uma experiência clínica que não está escrito nos livros. Então, isso eu posso oferecer para vocês. Melhor do que eu resumir o livro, colocar no slide e ler. Meu resumo para vocês. Isso vocês conseguem fazer sozinhos. O que eu tenho que oferecer para vocês é o que vocês não conseguem fazer sozinhos. É o que vai maximizar a autonomia de vocês. Com isso, então, a gente teve, está tentando ter, uma mudança do processo de ensino-aprendizado, onde o foco sai do professor, o professor que está aqui na frente falando, expondo o conhecimento dele, e passa a ser o aluno. Então, as atividades elas são planejadas para que o aluno aprenda, e não para que o professor ensine. Faz sentido para vocês isso? Que bom. Então, a gente tem uma outra coisa importante, que é o currículo baseado em competências. Vocês já ouviram falar de currículo baseado em competências? Não? O currículo baseado em competências ele foi criado na década de 70, justamente para poder contrapor essa questão do conteúdo. Não adianta nada vocês saberem, só saberem a teoria, se vocês não sabem a prática. Então, o que é a competência? A competência é a aplicação do conteúdo na prática. Um pouquinho mais do que isso. Mas se a gente olhar aqui, então, a competência é a combinação de conhecimento, habilidade, motivações, valores e ética, atitudes, emoções e componentes de caráter social e comportamental que, em conjunto, podem ser mobilizados para gerar uma solução eficaz em determinado contexto. Então, a competência é uma coisa muito ampla. Eu usar todos os meus recursos para solucionar um problema dentro de um determinado contexto. Então, um paciente, por exemplo, que tem uma parada cardiorrespiratória dentro de um centro de terapia intensiva, é totalmente diferente do paciente que tem uma parada cardiorrespiratória na rua. O problema central é o mesmo, mas o contexto é diferente. Então, isso vai implicar em utilização de habilidades e conhecimentos diferentes, apesar de eu estar resolvendo o mesmo problema. Então, tem coisas importantes, competência, ela usa conhecimento e usabilidade, ela não usa só o conhecimento. Além de ética, atitudes e emoções. Outra coisa importante as atitudes e emoções, e outra coisa importante é competência implica em uma solução eficaz. Qualquer pessoa que vocês se referirem como competente é alguém que consegue resolver problema. Não é? Você já falou assim, a fulana é muito competente, mas ele não resolve nada. Ninguém fala isso, né? Você fala assim, a fulano sabe muito, mas não resolve nada, então ele não é competente. Competente geralmente é o cara que sabe muito e resolve tudo, ou então é o cara que resolve tudo de maneira eficaz, porque também resolver dando errado não adianta nada, não é competência. Então esse é um outro desafio da educação, fazer o desenvolvimento das competências e não fazer o desenvolvimento do conhecimento. O conhecimento é acumulativo, a competência ela é mais ampla, ela é mais
complexa do que simplesmente conhecimento. Então, esse autor aqui, o meu xará, Anthony Zabala, que é um autor espanhol, ele fala que na educação a gente tem 4 tipos de competências. A gente tem a competência social, que é aquela capacidade do indivíduo de viver na sociedade, de entender o papel dele na sociedade. A competência interpessoal, que é a capacidade do indivíduo de se relacionar com os outros indivíduos. A competência pessoal, que é o autoconhecimento, a autocompreensão, a inteligência emocional, e a competência profissional, que é o desenvolvimento das habilidades e competências relacionadas à profissão que vocês escolheram, que está começando agora. Assim, o papel da universidade é trabalhar, ou das faculdades, dos centros universitários, é trabalhar principalmente a competência profissional. Né? Vocês estão aqui para aprender a serem médicos. Eu espero, né? Acho que todo mundo fez vestibular, se preparou, sofreu e está aqui para ser médico. Tá? Então é a competência profissional, mas a universidade ela não pode se eximir de oferecer para vocês oportunidades para que vocês aprimorem as outras competências. Então a gente tem na organização do curso coisas que favorecem a competência social, a competência interpessoal, e a gente também vai ter atividades para favorecer a competência pessoal. Então, apesar que a nossa principal atribuição na sociedade ser a formação profissional, ser o desenvolvimento da competência profissional, a gente não pode se eximir de trabalhar com vocês as outras competências. Por quê? Porque é responsabilidade da universidade formar o cidadão. Então, vocês são pessoas, assim, na verdade, todos nós somos pessoas em processo de formação. Né? Ai daquele de nós, inclusive eu, que achar que já está pronto. A gente sempre pode ser melhor do que a gente é. Né? E esse é o principal parâmetro que a gente tem que ter. Né? Não é o outro, sou eu. Hoje eu sou melhor do que eu era ontem. Não interessa se fulano é melhor do que eu. Fulano é o fulano. Eu preciso melhorar. Eu preciso ser melhor. Eu preciso superar as minhas dificuldades. Bom, como é que a gente faz isso? Fala assim, tem um PBL, de onde que veio o PBL? Vocês acham que o PBL é uma coisa nova? Hein? Alguém tinha ouvido falar de PBL antes da Unifenas? Já? Quem tinha ouvido falar? Vocês acham que o PBL tem quantos anos? Hein? 40? Quase. É mais velho um pouquinho. O PBL tem 50 anos, mais ou menos. Ele foi criado no final da na virada da década de 60 para 70, na Universidade McMaster, no Canadá, no curso de medicina da Universidade McMaster, no Canadá. Então não é uma coisa tão nova assim. Né? Se vocês lembrarem que eu falei que nós vamos fazer 20 anos e a gente foi a terceira faculdade de usar o PBL no Brasil, tem no mínimo 20 anos, né? De PBL no Brasil. E como é que alguém inventou o PBL, ou inventou o TBL, ou outras metodologias ativas de aprendizado? Baseado nas teorias de aprendizagem. Então, a gente tem várias teorias. Né? Trouxe aqui algumas referências para você. O Skinner é um americano, um psicólogo, pedagogo americano, que trabalha com uma teoria que é o comportamentalismo, que vai ser muito importante no treinamento de habilidades. O David Ausubel, também americano, trabalha com a questão do cognitivismo. E o PBL, o mapa conceitual que vocês vão aprender a fazer, principalmente o mapa conceitual, tem muito a ver com o Ausubel. Né? A gente tem aí o Paulo Freire, né, brasileiro, e o Vygotsky, russo, com a teoria da aprendizagem social. Né? A gente tem Piaget, do construtivismo, né, uma das referências do construtivismo. Carl Rogers, americano, que é uma referência do... Piaget é francês, né? O Carl Rogers, do humanismo. E a gente tem o americano-alemão, que é o Malcolm Knowles, que é o cara que desenvolveu, que ele pegou várias ideias e fez uma coisa que chama andragogia. Andragogia é o quê? É o processo de aprendizagem do adulto.
Porque todos os outros que eu falei com vocês, eles trabalharam muito na pedagogia, que é o processo de aprendizado da criança. Mas, na verdade, não existe isso. Existe um espectro entre, né, que a gente pode pôr a pedagogia clássica num ponto e a pedagogia no outro. Onde é que vocês estão? No meio do caminho. Todos nós estamos no meio do caminho. Para algumas coisas eu tenho que ser mais pedagógico, para outras coisas eu tenho que ser mais andragógico. Não sei se existe a palavra andragógico, não, mas para as coisas eu tenho que usar mais pedagogia, para as outras coisas eu tenho que usar mais andragogia. Né? Então, esse pessoal foi estudando, e aí algumas pessoas começaram a estudar o aprendizagem do adulto, do adolescente, do adulto. Né? E aí a gente começou a ver o quê? Há uma necessidade do adulto, é um pouco diferente da criança, mas aí pode ser do adolescente e do adulto. O adulto ele precisa saber por que ele está aprendendo. Para que isso serve para mim? Então, para que vocês estudaram botânica no ensino médio, no cursinho? para passar no Enem, para passar no vestibular, basicamente. Né? Minha sobrinha falava isso comigo. Mas eu não sei porque eu estou estudando botânica, eu não vou ser jardineira. Então há a necessidade de vocês saberem por que vocês estão estudando determinada coisa. Isso facilita o processo de aprendizado. Né? Uma outra coisa que eu já falei é que existem conhecimentos prévios, então você sabe alguma coisa. Né? Às vezes o conceito está um pouco errado, precisa ser melhor trabalhado, mas vocês não são uma página em branco, um caderno em branco que o professor vai escrever no caderno. Vocês têm o conhecimento e a gente precisa, dentro do processo de ensino-aprendizagem, considerar, lembrar que existe esse conhecimento. Né? O aprendizado autodirigido. Então, você tem objetivos, você tem coisas, às vezes alguns de vocês já pensam em fazer alguma especialidade. Então, a gente também tem que considerar que existem áreas de interesse diferentes, apesar que em determinados momentos vocês têm que estudar não o que vocês querem. Então, como é que a gente resolve isso? Disciplinas optativas e as atividades de extensão que vão ser mais variadas. Então, eu tenho mais interesse em determinada área, então a gente vai oferecer uma parte da sua carga horária com disciplinas optativas, né, variadas, inclusive não médicas, e com as atividades de extensão, para que você possa também personalizar um pouco o seu ensino, que não seja aquela coisa todo mundo igual. Então a gente tem um núcleo que é todo mundo igual, mas a gente tem também uma carga horária aí, que é variável, né, que vocês vão poder fazer atividades diferentes. Né? A questão da aplicação imediata é importante. Né? Então, eu entender que aquilo vai ter aplicação, a gente consegue isso através da contextualização. Então, sempre que você está, mesmo agora no primeiro período, a gente vai ter um caso clínico, às vezes não é nem uma doença, mas uma condição que pode acontecer, tipo assim, um jogador vai ter um jogo de futebol na altitude, né? Em alta altitude, o jogador fica com falta de ar. Existe toda uma explicação fisiológica por trás disso. Então, a gente usa essa situação para contextualizar a discussão da fisiologia por trás. Né? Porque é muito mais fácil do que se vou dar fisiologia do aparelho respiratório e dou aula teórica. Então, eu falo assim, não, por que fulano fica com falta de ar quando ele vai praticar esporte na altitude? Ou por que tem muita gente que vai em Machu Picchu e passa mal, fica com falta de ar? Né? Então, desperta mais o interesse, desperta mais a curiosidade do aluno, essa contextualização. Né? Também aqui dentro da contextualização, aprendizado orientado por problemas, né? E a questão da motivação. Existem duas motivações. Você quer a sua motivação própria, intrínseca, que está dentro de você, então vocês estão doidos para estudar medicina, vocês estão doidos para ter aula, vocês estão doidos para parar de falar para vocês terem aula de medicina. Né? E tem aquela motivação do curso, né? Aquela motivação extrínseca do professor, que estimula, do curso que tem uma estrutura que estimula, que instiga vocês a procurarem o conhecimento. Então, esse é um momento de transição, né? Que vocês vêm do estudo passivo, do professor falando, expondo conhecimento para vocês, né? Da responsabilidade exclusiva do professor sobre vocês, para um outro momento onde vocês vão ser atores do processo. Né? Não os únicos, mas os principais.
Então é um momento agora, a partir de agora, de mais autonomia, né, para quem não mora em Belo Horizonte, né, e está mudando para cá, mais autonomia não só dentro da escola, mas na vida, né, mais responsabilidade. Então, a divisão da responsabilidade na educação, mas a responsabilidade não é aquela coisa, professor, mas eu não sabia. Eu falei assim, mas a sua obrigação é saber. Saber o seu horário, saber que turma que você está, ler os comunicados, é responsabilidade sua. Então a responsabilidade é dividida. Eu comuniquei mal, a responsabilidade é minha, mas se você não leu o que eu mandei, a responsabilidade é sua. Então é um processo de transição, né, do ensino médio para a vida profissional. Né? E ao longo da faculdade, isso também vai mudando um pouco. Né? À medida que vocês vão progredindo, vocês vão ter mais responsabilidade com o paciente, mais atribuições. Né? Então a gente tem crescendo ao longo do curso. Né? O educador e o educando são corresponsáveis ou coautores, né? Então o professor e o aluno são coautores do processo de ensino-aprendizagem, né? E o educando, vocês, né, o estudante, é um agente ativo desse processo. Então, tem que correr atrás. Já estou acabando. Agora eu vou falar um pouquinho do curso, né? Então a gente tem um curso centrado no estudante, tá certo? A gente usa métodos ativos de aprendizagem. É um curso que o ensino é orientado e baseado na comunidade. Então, desde o primeiro período, vocês vão estar frequentando unidades de saúde durante o curso todo. No internato, às vezes, vocês não têm unidades básicas de saúde, vocês estão só no hospital, dependendo do internato. Né? Mas a gente tem, para vocês terem uma ideia, 1.100 alunos, mais ou menos, em unidades básicas de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. Do primeiro ao 8º período e no 11º. Então, é uma rede muito extensa, né, que a gente tem com a Prefeitura. O currículo integrado, que eu vou explicar para vocês agora, e o currículo inspiral, que eu vou explicar. Então, a gente tem aprendizado baseado em problemas, que é o método ativo, a aprendizagem baseada em simulação, que vocês vão... a gente tem os laboratórios de simulação, né, então, onde vocês aprendem a fazer atividades médicas, mas primeiro em ambiente simulado, ou com ator, ou com manequim, né, antes de vocês partirem para o atendimento real do paciente. Então, isso permite que vocês desenvolvam habilidades, isso permite também maior segurança para vocês e para o paciente, quando vocês forem atender o paciente. Né? Aprendizado baseado em pequenos grupos, então, eu já falei, a maior parte das atividades são com poucos alunos, né, poucos alunos com o professor. A gente tem o projeto em equipe, que vocês vão ficar conhecendo essa semana. Né? Então, aprendizado baseado em projetos, vocês vão ter um projeto comum para um grupo trabalhar, desenvolver. O ensino baseado na comunidade, eu já comentei. Né? Então, a gente trabalha na integração do curso. A integração curricular ela é trabalhada de duas maneiras. A gente trabalha ao longo do curso e a gente trabalha dentro de cada período. Né? Então, ao longo do curso, assim, vocês começam com muito conteúdo básico, mas sempre tem conteúdo clínico. E à medida que vocês vão avançando no curso, né, a gente vai aumentando o conteúdo clínico, diminuindo o conteúdo básico, mas sempre vai ter uma volta à discussão da fisiopatologia, a gente sempre vai estar trabalhando um conteúdo básico ao longo do curso. No currículo tradicional, vocês teriam, como vocês estão acostumados no ensino médio, as disciplinas paralelas. Né? Então, vocês tiveram lá biologia, física, português, redação, ao longo de um ano inteiro, ao longo de um semestre inteiro, várias disciplinas. Né? Então, na medicina, a gente teria, por exemplo, a anatomia. Né? Um currículo clássico de medicina é assim, anatomia, histologia, fisiologia, as disciplinas separadas e paralelas. Qual que é o problema quando a gente trabalha dessa forma? Que as disciplinas elas estão vendo coisas diferentes. Então, você está vendo o tórax na anatomia e na histologia, às vezes você está vendo vias urinárias. E na fisiologia, o aparelho digestório. E, às vezes, mesmo que a gente queira colocar tudo junto, a duração de um conteúdo em cada disciplina é diferente. Então, às vezes, fica difícil da gente fazer com que vocês estudem, né, a mesma coisa em todas as disciplinas ao mesmo tempo.
E algumas faculdades, por exemplo, dão anatomia e histologia no primeiro ano, a fisiologia é no segundo ano, então fica difícil a gente fazer essa integração. Então, qual que é a solução que a gente trabalha isso? A solução é a gente trabalhar com o que a gente chama de, que eu já falei com vocês, de blocos temáticos. Né? Então, a gente tem, por exemplo, pegando blocos que vocês vão cursar, né, esse ano, esse semestre, a gente tem, por exemplo, um bloco que chama de espineia. Então, a anatomia, histologia e fisiologia é tudo de aparelho respiratório ao mesmo tempo. Então, você consegue estabelecer uma correlação melhor. Né? Qual é a característica anatômica ou histológica que influencia no funcionamento do aparelho respiratório? Né? Por que a Ômicron ela é menos grave? Porque o vírus, essa cepa do vírus, tem mais afinidade por receptores da mucosa superior respiratória, e não da mucosa inferior. Então, dá mais dor de garganta, dá mais sintoma e dá menos pneumonia, dá menos complicação. Então, a explicação está na histologia, né? Na anatomia e na histologia. Então, a gente vai ter, vocês vão ter blocos temáticos, né? Não nessa ordem, tá certo? O abdômen agudo não é desse período, né? Mas vocês vão ter esses blocos temáticos. Então, vocês vão ter disciplinas sequenciais, uma disciplina depois da outra. Então, vocês vão ter uma disciplina de 4 semanas, que aqui, no caso, é homeostasia, depois vocês vão ter 3 disciplinas de 5 semanas. Então, tem cada disciplina tem a duração mais curta com a carga horária alta para a gente poder forçar essa integração, né? A gente garantir essa integração. Forçar, não no sentido de fazer força para que caiba, né? Mas forçar no sentido de realmente garantir que ocorra essa integração de conteúdo. E o currículo em espiral, o que é? O currículo em espiral é vocês revisitarem determinado conteúdo. Né? Mas quando ocorrer essa nova exposição, essa nova visita, vai ser de maneira diferente ou de maneira aprofundada. Por quê? Porque repetição ela é uma coisa obrigatória no aprendizado. A gente não aprende uma coisa sendo exposto àquele conceito uma única vez. Então, eu dou uma aula para vocês sobre determinado assunto. Se vocês não verem nunca mais, esse conhecimento vai ficar perdido na memória de vocês. Então, à medida que a gente faz a espiral, então a gente volta lá, vocês veem, funcionamento do aparelho respiratório normal. Depois vocês vão ver peculiaridades do aparelho respiratório na criança, no envelhecimento, a relação entre o envelhecimento e o aparelho respiratório. Depois vocês vão ver doenças do aparelho respiratório, depois vocês vão ver situações mais graves, né? Então, assim, quando vocês forem ver doenças do aparelho respiratório, vocês vão estar trabalhando a questão do diagnóstico, da alteração que o paciente apresenta, das queixas que o paciente apresenta. Quando vocês estiverem no hospital, no internato, vocês vão ver doenças respiratórias, aí vocês vão ver o paciente internado, que é um paciente grave, o foco vai ser mais tratamento. Então, o currículo em espiral ele favorece a reexposição aos temas, e isso favorece o aprendizado, favorece a formação dos conceitos. Né? O que a gente não pode é simplesmente repetir. Então, se a aula do terceiro período, quarto período de aparelho respiratório foi igual à aula do quinto período, do sexto período, aí está errado. Aí é repetição, aí está errado. Tá? Então, né, eu já falei, o aumento gradativo da complexidade, a integração entre as ciências e uma sequência lógica do desenvolvimento. Então, não adianta eu querer ensinar vocês a tratar a pneumonia sem ensinar vocês o que é uma pneumonia. Né? Então, você vai ter que saber o que é uma pneumonia, como eu faço o diagnóstico de pneumonia, para depois eu saber tratar a pneumonia. O conhecimento puro, ele é técnico. Né? Então, aí se não for pneumonia, for outra coisa, você vai tratar errado. Eu posso até te ensinar a tratar a pneumonia agora, né? Mas você vai errar no diagnóstico, vai errar quando você for identificar a pneumonia, então você vai tratar errado. Uma coisa importante aqui, que é muito importante, gente, que vocês não estão acostumados, que é objetivos de aprendizagem. Então, vocês vão ver no guia que toda aula, tirando o grupo tutorial, tem os objetivos de aprendizagem lá. Então, o que é o objetivo de aprendizagem? É o que o curso espera que vocês aprendam.
É isso que tem que orientar o estudo de vocês. Vocês têm que estudar com base nos objetivos de aprendizagem, né? Esse é o grande orientador de toda atividade didática, são os objetivos de aprendizagem. Então, aqui a gente tem o nosso currículo organizado em 4 ciclos. A gente tem sistemas regulatórios no primeiro ano, primeiro e segundo período, os ciclos de vida no segundo ano, depois síndromes clínicas e os internatos, né? Então, esse aqui, cada linha é um período. Então, o primeiro período, homeostasia, hemorragia e choque, oligúria e dispneia. Segundo período, né, epidemia, inconsciência, abdômen agudo e febre. Aí a gente vem para o ciclo de vida, né? Então, o ciclo de vida começa na célula e chega no idoso, né? Então, células e moléculas, nutrição e metabolismo, gestação, nascimento, aí continua no 4º período, puberdade, vida adulta, meia-idade e idoso. Então, um outro ciclo. Então, aqui é uma volta da espiral, aqui é outra volta da espiral. Então, nos ciclos, nas síndromes clínicas, a gente passa pelas diferentes especialidades, então a gente está revisitando, né, mais uma vez, a gente dá mais uma volta na espiral. E nos internatos, então, né, para a gente finalizar, a gente começa com clínica médica e cirurgia, até chegar nos internatos do último ano, que são os internatos da urgência. É um prazer muito grande estar com vocês aqui.